borboletas, bem-vindas a mais um episódio do Pod Pri, aquele podcast voltado para você, mulher, onde vamos mergulhar em histórias incríveis de mulheres maravilhosas. Eu sou a doutora Priscila Paggioro, uma cirurgiã dentista apaixonada por transformar sorrisos. E hoje eu tenho imenso prazer de receber aqui Raquel Medeiros. Raquel, um prazer te receber aqui. Eu que agradeço, né, pelo convite, por participar, né, do Pod Pri. Muito feliz, Pri, por esse convite, né, e compartilhar um pouco da minha história, minha trajetória Sim. de areolas, Sim. né? Gente, a Raquel eu vou deixar ela começar a contar, porque ela teve uma primeira formação que eu fiquei sabendo, aí depois ela fez aí o que hoje se fala transição de carreira, né, e ela faz um trabalho hoje maravilhoso com as auréolas. Vocês estão curiosos, né? Espera aí que ela já vai começar a contar. Raquel, como que foi esse início aí? Você se formou em turismo. Foi. A minha área, né, era hotelaria, trabalhei na área de hotel por 10 anos, né, bastante tempo. Comecei, Pri, ali com uns 16 anos de idade, muito novinha, né, eu sou paraibana, Aham. nasci na Paraíba, morei no Rio Grande do Norte e iniciei ali no turismo. Hum. Eu era apaixonada, né, por me conectar, conhecer pessoas de outros países, de outros idiomas. A hotelaria para mim foi uma escola. Foi assim, eu tive que passar por tudo aquilo e passaria novamente, porque foi Sim. maravilhoso, sabe. Mas eu sempre trabalhei, né, desde sempre, Uhum. carteira assinada, era CLT, mas eu sempre gostava de fazer algo a mais, eu queria além, sabe. O que me colocava para fazer dentro de um hotel, eu gostava de entender como que tudo funcionava. Eu não era aquela pessoa que estava Você sempre sempre estava atrás de mais alguma coisa mais ali. alguma coisa, sempre estava captando o novo, se reinventar. E foi onde eu tive a bela ideia, né, de procurar na área da beleza, porque eu sempre gostei da maquiagem, né, eu já fui maquiadora depois Sim. de um tempo, mas veio um certo receio que é o medo, né, como que eu vou fazer uma transição de carreira? Se eu Uhum. tinha algo fixo, como que eu vou para algo que é instável, a gente não sabe se vai dar certo, Certo. né. Então a transição de carreira para mim foi um grande desafio. E nesse momento todo mundo vem dar palpite, né. Vem, todo mundo "Não, você assim: tá louca que você vai largar "Você vai isso?" largar isso? Para que que você vai, sabe, deixar algo que é certo, que é algo que é fixo, Uhum. para você poder, É. ter algo que não sabe se você vai ter clientes, será que você vai dar conta de arcar com um Uhum. espaço, né?" Porque a gente tem as contas fixas quando você tem um Sim. estabelecimento, É. né. Então, na verdade é o se arriscar, né, foi me arriscando Ouviu o mesmo. coração. Eu ouvi meu coração, falei: "Eu vou começar", comecei como maquiadora, eu atendi um bom tempo a domicílio, até ter o meu próprio espaço. Fui, adquirindo a Nesse momento você já estava em clientela, Brasília. já morava em Brasília. Em Brasília eu já tenho, Pri, quase 18 anos, olha Olha, só, bastante de tempo tempo. aqui, né. E aí eu comecei atendendo a domicílio as clientes, né, na área da maquiagem, e um belo dia falei: "Acho que já está na hora de ter meu próprio espaço, meu cantinho". Hoje eu faço 7 anos, né, que Olha, eu tenho meu que maravilha. espaço, e aí eu fico pensando assim, sabe, se eu não tivesse dado aquele primeiro passo, se eu não tivesse saído, né, essas transição de carreira para quem está pensando fazer transição de De carreira. carreira, eu só te digo, assim, uma grande dica: se arrisca, sabe, Ouve seu seu coração, né, e coração vai. e vai, sabe, coloca tudo, faz com emoção, com amor mesmo, se dedica que dá certo, né. E foi incrível, assim, essa Uhum. transição de carreira para mim, poder hoje, ver que tudo que eu passei, aquela menina super tímida, que não sabia falar em um vídeo, Ju né, e hoje tá ali nas redes sociais, Sociais. né, e também hoje eu ministro cursos, né, na área da micropigmentação, e mostrando mais do meu trabalho, assim, é Uhum. muito gratificante a gente poder olhar toda a trajetória, sabe. E É quanto que incrível, isso dá um orgulho o pra tanto que gente, dá um né. orgulho. E aí depois de um tempo, eu fui e falei assim: "Eu preciso mudar".
Eu acho que já está na hora de ter uma mudança aqui, porque a gente tem que estar sempre se reinventando, isso em qualquer área. Sim. E na área da beleza é da mesma forma, a gente tem que estar se movimentando, tanto no hoje em dia no online, né, e tanto presencial. Então a gente está sempre em movimento, buscar o que tem de novo, captar técnicas novas, sempre estudando. Então as minhas clientes começaram a me cobrar: "Raquel, eu acho que você precisava fazer não só a maquiagem aqui dentro, acho que você Uhum. precisava fazer uma outra coisa", porque maquiagem eu tinha uma demanda maior final de semana, Não. e durante o início da semana meu estúdio ficava ali parado. Aí eu comecei a trabalhar com sobrancelhas, fui fazer cursos na área de Sim, sobrancelhas, né, entrei de cabeça na área da microlabial, que também foi um hum, boom muito grande, sim. né. Eu lembro que quando eu comecei com Labial, microlabial, quase ninguém sabia o que era microlabial na labial, não época, fazia. sabe. Não faziam, confundiam muito o que que era, achava que era preenchimento. Uhum. E aí eu embarquei demais, assim, na micropigmentação labial, né, até ir para a área de areolas, que já já vou chegar até lá. Então, seu interesse nisso era sempre em estar aprofundando nessa área estética. A maquiagem levou para a sobrancelha, que levou para Para microlabial, micro isso, eu vim, né, eu saí do turismo para ir levou para maquiagem, maquiagem. para ir para essa área, e eu sempre gostei da área, Da né, da facial, Uhum. sempre fui para essa área. Então, eu fui buscar capacitação, né, cursos, tudo que há de novo, de Uhum. técnicas novas, porque o mercado da micropigmentação, ele mudou muito. Aquelas técnicas de 10 anos atrás, ela é totalmente diferente das técnicas de hoje em dia. Antes era tudo era o que era realizado, né, até os pigmentos, os próprios fabricantes, né, de tintas ali, pigmentos, eles mudaram muito a Sim. visão, porque antes era feito para ficar definitivo. É, e eu te a minha experiência pessoal, a minha mãe foi fazer isso lá em Minas, Aham. e ela me levou para fazer a sobrancelha. Era a sobrancelha definitiva, 2008 para 2009, mais ou menos. Chamava E era definitiva, né? definitiva, e você levava para casa a sua agulha. Meu Deus, sério? Era, tinha Olha isso. tipo meio que um cartãozinho assim, e a agulha lá Uhum. dentro, para quando você tivesse os seus retornos, você levava a sua agulha. Olha, para você ver, meu Deus. Aí passou-se, acho que uns quase 15 anos, aí que ela começou a ficar, a Uhum. clarear. Aí eu fui procurar, achando que era a mesma coisa, porque como eu nunca mais tinha ido atrás, você não Uhum. se liga naquela evolução, né. Aí que eu descobri, falei assim: "Não, hoje é micropigmentação, hoje é superficial, hoje é não sei o quê, não sei o quê", e inclusive não pode ser feito em cima do que você tem. Exato. Hoje em dia, eu sempre costumo dizer, né, que a naturalidade não anda com durabilidade. Sim. Então, se a cliente quer algo mais para o natural, então ela vai ter que buscar Uhum. uma micropigmentação. Tatuagem, as tintas de tatuagem, elas vão durar para sempre. Uhum. As tintas de micropigmentação, as partículas são menores, então elas foram feitas mesmo para ter uma durabilidade Idade menor. menor. E isso é bom tanto para o cliente, porque no futuro não precisa passar por remoção, Sim, e tanto para nós profissionais na área da micropigmentação, que a gente tem um retorno maior, né, de dos pacientes ali. pacientes, É, né, dos clientes. bem interessante. Mas me conta, aí você já estava, assim, super na microlabial, e como que foi isso para começar a fazer as auréolas? Onde que tocou Onde que ali tocou? meu O que que coração. aconteceu? Teve algum fato marcante? Areolas para mim, marcou muito e tem marcado cada vez mais a minha vida, porque são histórias, né. Sim. É impactante você poder todos os dias atender mulheres com histórias incríveis. Eu falo que hoje em dia eu não reclamo mais de nada, nada da vida, sabe. Porque são mulheres de muito fortes, né, muito superação, assim, é incrível. O que me tocou mais foi saber o número alarmante que nós temos aqui no Distrito Federal de mulheres que enfrentaram aí o câncer de mama, né, de 2020 para cá, é um alarme gritante. Então,
Isso, um belo dia, Pri, eu eu fui uma consulta, né, com um médico, um cirurgião aqui em Brasília, cirurgião conhecido, e aí ele falou para mim: "Raquel, por que que você", eu já conhecia meu trabalho de lábios, de Sim. sobrancelhas, ele Aham. falou assim: "Por que que você não trabalha com micropigmentação de areolas, tatuagem de areolas?". Por quê? Porque aqui, você sabia que muitas mulheres estão sem areolas desde 2020, muitos anos, tem mulheres 20 anos sem se olhar no espelho. Uhum. Eu fui embora com aquilo na cabeça, eu fui para uma consulta, né, ele é marido de uma amiga mi grande amiga minha, e ele me falou, fiquei com aquilo na cabeça, Isso. e era para colocar o meu minha prótese, né. Aí eu falei: "Gente, será?". E comecei a Sim. pesquisar. Falei: "Gente, impressionante. Não, não é possível. Eu acho que eu vou ter que começar a trabalhar com isso. Vou poder ajudar muitas mulheres, né, e eu acho que vai ser muito gratificante eu poder doar um pouco do meu Sim. trabalho, se doar". Porque hoje, Priscila, eu também faço o meu lado voluntário, Uhum. né. Mulheres que enfrentaram câncer de mama, não têm condições Condições. financeiras, fizeram a sua cirurgia ali no SUS, eu dou, né. Uhum. Então, foi isso que me tocou muito, sabe. E eu ainda não conseguia entender a dimensão da São. coisa. Na verdade, foi quando eu fui atender a primeira paciente, a primeira de câncer de mama que eu atendi. Quando eu finalizei o procedimento, foi onde realmente eu senti aquilo, que ela se emocionava tanto, ela Quando chorava ela olhou no tanto. espelho. Aí eu falei: "É isso daqui que eu preciso fazer, é isso daqui que eu tenho que dar continuidade", sabe. E dar continuidade durante o ano inteiro, porque nós temos um mês, que é o outubro, ele é Sim. muito Onde se falado, fala mais, e é né. maravilhoso, porque é onde a gente vai conscientizar muitas mulheres sobre a prevenção contra o câncer de mama, mas a gente tem que lembrar que é o ano inteiro, são mulheres diagnosticadas o ano todo, né, então a prevenção ela continua. E aí é onde eu sempre falo, né, pra muitas mulheres se prevenirem, se cuidarem, se tocarem, porque o câncer ele é, gente, é muito, sabe, você tem que se prevenir, você tem que Sim. se cuidar. E aí eu fui dando continuidade, conhecendo histórias incríveis, assim, tem muita história ainda, Aí viu. eu imagino. Mas foi isso que me tocou. Eu acho que foi a partir da primeira paciente que eu atendi, Uhum. foi onde eu fui entender a dimensão da coisa. E eu falei: "É isso daqui que eu quero fazer". E hoje eu me dou, né, eu separo sempre os horários na minha agenda ali por mês, Uhum. para fazer o meu lado voluntário. Eu atendo muitas mulheres que enfrentaram câncer de mama. Sim. E tem um outro público também que é pouco falado, que muita gente ainda não conhece, que são mulheres que enfrentaram, né, que passaram por cirurgias como mastopexia, Sim. né, a mastopexia é que mulheres, para quem não sabe, é mulheres, né, que têm uma mama maior e quer fazer a Uhum. redução Redução. mamária, o cirurgião faz o recorte das areolas, né, então quando ele faz esse recorte, reposicionamento das areolas, o risco de necrose, ele é alto. Nem Uhum. considerado, não é nem erro médico, Sim. às vezes é do próprio Do organismo, organismo né, mesmo. da pessoa. Às vezes a pessoa não tem uma boa cicatrização. E, infelizmente, muitas, né, que eu atendo perderam suas areolas, estão sem areolas, sem mamilo, Uhum. e é impactante. Sim. Eu atendi esses dias, Pri, uma menina, 19 anos, sem areolas, sem as 2 areolas e sem o mamilo, Pós-cirurgia. pós-cirurgia. Aí você imagina, 19 anos, ela nunca mais vai amamentar, então isso dói. Elas compartilham: "Raquel, imagina o tanto que Sim. não dói em mim", porque meu sonho era Claro. amamentar, né. E aí onde eu falo que o meu espaço ele é um acolhimento, Sim, você está ali resgatando a resgatando. autoestima, né. Que eu falo: "Você não vai deixar de ser menos mulher por conta disso, não vai deixar de ser menos mãe. Então eu tô aqui para te resgatar, te devolver através da tatuagem de areolas, que é uma arte, né, através do meu trabalho, para que você volte a se olhar no espelho
e se enxergar ali novamente. A areolas, ela é a cereja ali do bolo. É, é maravilhoso você ver que elas conseguem se Uhum. reconectar novamente, de se olhar, porque muitas delas tiraram até o espelho dentro de De dentro casa. de casa. É, é impactante. E o que mais me dói, né, de conversar com mulheres que enfrentaram o câncer de mama, é de saber que muitas delas, muitas das que eu conheço, elas são abandonadas pelo marido, muitas. Então, quando eu vejo assim, eu falo: "Não é possível, não é possível". Então, eu falo, são mulheres, assim, muito extremamente fortes, né, de muitas que são abandonadas ali pelo marido e Continua trabalhando. continua ali cuidando dos filhos, sabe, vivendo ali do próprio E eu sustento. acredito que essa reconstrução aí, essa tatuagem das auréolas, traz de volta talvez uma felicidade que ela perdeu, uma alegria que ficou perdida ali durante esse tratamento, pós-tratamento, É. né. Elas olham assim, é como ela fala assim: "Nossa, a sensação, Raquel", teve até uma que falou assim: "É como se eu me sentisse careca, Sim. que tá faltando ali algo, que eu conseguisse me olhar novamente e ver que tem algo ali", sabe. E aí, Pri, onde eu fui me capacitar, porque primeiro fiz um curso, Sim, né, em Brasília não existe muito ainda, né, não existe cursos assim, eu tive que sair de Brasília, Brasília né, para fazer. para fazer para buscar, e eu queria algo diferenciado, eu queria algo que fosse mais realista, que realmente parecesse com o mamilo, aquilo que ela olhasse assim e falasse: "Nossa, isso daqui parece exatamente, Igual que eu igual que eu tinha". Alguma delas, assim, perdem as 2 areolas, né, e mamilo. Algumas não perdem, né, fica ainda não teve câncer uhum, bilateral, né, não teve bilateral. Então, eu tento espelhar, deixar o mais parecido, mais próximo possível. Então é um trabalho totalmente personalizado. Porque eu vou fazer de acordo com o que tá a outra areola, tentar deixar uhum. desenhar da mesma forma. Então, eu trabalho hoje para reconstruir uma areola, são 5 cores, né, é cor dentro de cor. Cor. É aí onde eu tento lembrar muito da maquiagem, porque a maquiagem é uma Sim, é arte isso, né. também, e a gente trabalhava muito na maquiagem o esfumado, né, cor dentro Uhum. de cor, e a areola lembra muito isso, né. Eu falo, parece que Deus me fez passar por tudo aquilo, Aquilo te me preparando para você fazer preparando, isso, né. porque lembra muito a questão da colorimetria, que a gente tem que, né, tem que saber qual tom que vai deixar exatamente igual que tá a outra areola. Então são Uhum. traços esfumados, tem que saber, eh, micropigmentar da forma correta, peso de mão correto. E o que é mais impressionante de tudo que todo mundo fica: "Dói? Será que dói?", E aí, né, dói? e não dói nada. Não tem nenhuma anestesia, nada Não precisa de é, anestesia, nada. porque é uma região que ela já perdeu a sensibilidade. Verdade, É uma região de verdade. cicatriz, então muitas das pacientes só chegam até dormir. É. E quanto tempo demora? Eu levo se for uma areola, né, eu levo ali o procedimento entre 1 hora e meia, Uhum. 1 E hora uma e meia. sessão só? Se foi câncer de mama, uma sessão só, uma sessão ali no máximo um retoque para fazer um Aham. ajuste. Agora casos de necrose areolar, é um tecido mais fino, aí tem que ser ali trabalhado por sessões, né, umas Sessões. 3, 4 sessões. Depende muito, sabe. Hum. E a Infeliz cobertura de cicatrizes? Cicatrizes também é algo que incomoda muito, Uhum. né, principalmente, assim, mulheres fizeram ali, a mastopexia. Mastopexia acaba ficando ter invertido abaixo das areolas, ou ter invertido ou em L, alguma Uhum. das pacientes se incomoda com a Sim. tonalidade, porque às vezes algumas ficam avermelhadas, ou ficam esbranquiçadas, ou escurecidas, e a gente consegue aproximar da tonalidade da pele.
tenta deixar o máximo ali próximo da cor da pele. E também não sente é indolor, não Uhum. sente nada, Nada. é bem tranquilo o procedimento, né, das cicatrizes. Abdominal também eu faço, tem muitas que se incomodam, né, Sim, quando vai usar um biquíni, vai que à às vezes praia, aparece ali, né. aparece, e ali tá a cicatriz, acaba incomodando. Então, eu consigo também resgatar isso, que eu sei que o tanto que isso dói dentro delas. E Uhum. só quem sabe é quem passa. Passa. Porque algumas falam assim: "Ah, meu marido não se incomoda", mas em mim incomoda muito quando eu me É. olho no espelho. O que importa é você se sentir bem, você se sentir confortável É a dentro pessoa que sabe onde está tocando ela tocando, ali, né, onde que tá doendo, onde que tá machucando, apesar de machucando. todas as pessoas podem falar assim: "Cara, mas tá tudo bem, por que que você tá ligando para isso?", mas acho que só a pessoa sabe a real dor. É ela quem sabe, né, tudo aquilo que passou, Uhum. né, porque com certeza deve ter pessoas: "Não, mas você já passou por isso, né, passou por uma necrose areolar, acho que não precisa, fica com a Uhum. cicatriz assim mesmo". Mas na real, só quem sabe é É, quem passou por aquilo tudo, né. Então, hoje em dia, eu acho que, assim, a cirurgia plástica, ela tá aí para para ajudar muitas ajudar. mulheres Sim, a realizar muitos sonhos, porque uma cirurgia estética é um sonho, né. Então, esses dias mesmo eu estava falando tanto que tudo interfere. Eh, Questão também de uma boa alimentação para ter uma boa cicatrização, sim, né, hoje você se cuidar antes de fazer uma cirurgia plástica, ter boa atividade fazer atividade física. física, não fumar, tudo isso interfere em uma boa cicatrização. Porque muitos chegam assim: "Ai, mas o que que foi isso? Por que que meu corpo deu isso?". São vários fatores, Sim, é do próprio organismo mesmo. mesmo, né. Eu tenho E eu sei, você já falou assim que você toda a história te toca, toda a história é emocionante, mas tem aquela que você, assim, que quando te pergunta vem primeiro na sua cabeça? Que você possa compartilhar com a gente, lógico, sem falar nomes. Vem algumas histórias, e tem uma história que dessa paciente que ela é japonesa, ela é do Japão. Ela nasceu lá no Japão, morou no Uhum. Brasil por um tempo e depois retornou ao Japão com os 2 filhos, com as 2 filhas para o Japão, e a história dela foi bem impactante para mim, né, a gente se emocionou, a gente acaba se comovendo muito, né, Sim. se emocionando. E eu falo que muitas delas acabam se tornando ali amigas, É, você né, cria um porque laço se com elas, criam né. esse laço, né. E ela contando para mim que ela trabalhava lá no Japão na época com uma fábrica de motos, ela ela monta e desmonta a moto, ela monta e desmonta uma moto tranquilamente. E aí quando eu descobri meu câncer, eu tive que ficar calada, quieta, não pude falar para ninguém. Porque como é que eu ia sustentar meus filhos? Não tinha como. E aí, assim que meu marido soube, ela era casada, ele, ó, largou ela É. na hora. Ela ficou lá no Japão com as 2 filhas, tendo que trabalhar, porque no Japão é totalmente diferente daqui do Sim. Brasil. Não tem um benefício, algo Uhum. que vai, né, cuidar ali durante o processo. Sim, Porque hoje aqui no Brasil tem as associações, aqui em Brasília mesmo tem as associações para poder abraçar as mulheres, né, tem várias associações que eu conheço que também têm histórias sim. incríveis, onde abraçam muitas mulheres, isso é um apoio muito grande, lá não tinha, né, então ela não podia ela tinha que ficar quietinha, calada, não podia contar para ninguém, e ter que trabalhar. E ela disse que o que mais comoveu foi quando o cabelo começou a cair. Cai. Porque as pessoas riam dela. Ai, Ela disse: "As gente. pessoas riam de mim, e se eu usasse, um lenço, as pessoas ficavam perguntando: "Pra que isso?", achando que aquilo ali não dava importância, sabe. E aquilo ali doeu muito. Eu vi o tanto que aquilo ali causou uma ferida dentro Sim. dela, né. E ela passou por todo o processo, ela fez a cirurgia.
lá No Japão, no Japão, sozinha, com 2 sozinha, com crianças. as 2 filhas. Hoje ela mora aqui, mas elas sempre chamam, né, para essas pacientes, para elas sempre voltarem ao meu Sim. estúdio, sabe, para ter porque cria esse laço, né. Uhum. E aí quando ela retornou, que ela veio a te conhecer. Aí ela veio me conhecer, conheceu do meu trabalho, Uhum. né, e ela me contou toda a história, inclusive semana que vem ela estará lá no meu estúdio novamente. Ela é incrível, assim, uma mulher de uma força tão grande, ela conseguiu passar por tudo isso e sustentar seus filhos, sabe. Até o último dia ali, ela fazendo todo o tratamento e não parou de trabalhar. Eu achei incrível, incrível. Nossa, foi de uma É, força porque não é todo mundo, né, que teria essa coragem, essa sabe, é. Pri. E ainda mais é falando do trabalho que ela fazia ali, né, Porque dentro de uma dentro de indústria. uma indústria muito forte, e eu acho que o primeiro impacto para elas que eu pergunto é o cabelo. É. O cabelo mexe muito, né, com a nossa autoestima. Aí, depois é você saber que que ela passou, né, que ela tá em um outro país e sozinha, como se estivesse sozinha. Então, é um conjunto de coisas, longe da família, longe dos amigos, porque nada melhor do que o calor humano e É. brasileiro, né. Aqui, querendo ou não, as pessoas se abraçam, elas se unem, eu acho que é um outro aconchego, que nem a gente falou no Nordeste, né, é um outro aconchego, Aconchego. assim, sabe. É impressionante. É, mas, esse do cabelo, eu acho que além de já interfere diretamente na sua autoestima, e além disso, como as pessoas te olham, É, que é o que ela passou lá. é, Tipo assim, parece que porque as pessoas te olham de uma forma diferente. E diferente. eu tive uma paciente minha que ela passou por um câncer de mama, mas assim, eh, eu falo que o bom foi porque ela descobriu muito rápido ele ali em estágio muito inicial, Uhum. e o plano de saúde dela que ela tinha deu uma assessoria muito boa. Então, tipo assim, entre ela descobrir e operar, não deu 45 dias. Nossa, Então, foi muito foi muito assim, ela, não teve muita diferença, não teve uhum. redução, assim, de volume, tudo. Ela acho que ela usou uma touca durante a quimioterapia e ela não chegou a perder o cabelo. Olha, E ela passou com um humor muito bom para quem está passando por essa doença durante o processo, sabe. Mas ela fala que uma das coisas que deu força para ela é que ela não perdeu o cabelo. realmente, eu percebo muito, tanto que dói, assim, no coração delas, é a é perder o cabelo, sabe. E tem muitas que eu converso ali no meu direct no Instagram, que me chamam que estão passando pelo processo, né, elas estão Uhum. fazendo quimioterapia, elas conversam, desabafam muito comigo. E aí onde eu entro, né, aquela parte de dizer: "Não, eu estarei aqui quando você terminar, a gente vai fazer". Tem umas que já falam: "Já tem como simular? Eu ver a minha areola? Você consegue desenhar? Já Porque eu", ficam né, "você ansiosas. já desenha logo antes? Eu vou querer uma areola assim". Aí porque eu também desenho, né, Pri, em Uhum. 3D, eu acabo fazendo ali no papel, eu faço uma prévia, né, uma avaliação Sim. prévia, desenho no papel, na pele sintética eu também desenho. Então eu consigo mostrar para ela: "Olha, a gente vai deixar um trabalho bem lindo, Muito você vai poder escolher a tonalidade que você vai gostar, que você vai querer da sua querer. areola. Vamos tentar aproximar do que era antes?". Então elas acabam, assim, ficando mais animadas, sabe. Você vê que o seu trabalho, através Uhum. da sua arte, você poder resgatar isso, assim, dentro do fundo do coração delas Sim. não tem, meu Deus, não tem nem preço, assim. É incrível, Então isso te desperta uma gratidão muito muito grande. grande. Essas que eu faço, assim, voluntárias, aí Aham. elas falam assim: "Eu não te devo nada, eu não te devo nada". Eu: "Deve. Sabe o que que você me deve? Uma oração. Você pode fazer uma oração por mim?". Aí, às vezes, elas olham assim, 5 horas da manhã, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, e mandam mensagem: "Olha, eu tô orando Orando por por você". você. Eu: "Pronto, já tá pago, já tá pago". E como elas te procuram ou você divulgou
no serviço público? É, Como que tem essa essa conexão? conexão, né. O meu maior desafio na minha área, assim, quando eu iniciei na área de areolas, foi o reconhecimento do meu trabalho, Sim, porque muita gente não sabia o que que era. Que é isso? Você é médica? Você reconstrói? O que que você coloca ali? Como que você consegue acho resgatar que te linkavam à cirurgia a plástica, cirurgia né? plástica? Então, o meu maior desafio foi esse, foi mostrar que através da tatuagem, Sim, que eu posso levar porque muita gente tem uma impressão, uma má impressão que tatuagem é algo, sabe, muita gente fala: "Por que que você usa esse nome tatuagem? Que tal tirar?" Eu falo: "Não, eu quero mostrar que a tatuagem gente, é algo bom, bom. não tem essa você não tem que ter essa impressão". E existem muitos tatuadores que fazem esse trabalho que eu faço, muitos. Então eu quero mostrar que através da Sim, arte, dos pigmentos, das agulhas, das tintas, da máquina, é onde eu vou resgatar isso. E aí eu consigo mostrar. O meu maior desafio foi esse, de sim, mostrar, de né, mostrar isso. de mostrar isso. E hoje já consegue entender melhor ali nas redes sociais o que que é o meu trabalho. "Nossa, você faz com tatuagem, Imagina. com pigmento". E é muito legal, é muito gratificante você poder ver, né, o Uhum. seu trabalho ali, é bem bacana, assim. Tá, mas eu, Priscila, Uhum, fiz na rede pública. certo. Como que eu consigo te acessar? Ah, sim. Entendeu? Como que Como que eu você me consigo acessa? fazer com você nesses horários que você faz esse voluntário? Isso. Eu separei, né, alguns Uhum. horários, né, para quem fez a cirurgia no SUS, não tem condições financeiras e Sim. quer ter, né, resgatar as suas areolas, Uhum. eu separei alguns horários por mês, todo mês durante o ano todo, é só entrar em contato no WhatsApp do estúdio, através do meu Instagram tem o link da bio, né, linkou, a gente já te passa os horários disponíveis, tá? Todo mês eu faço, praticamente quase todos os dias eu tô atendendo areolas. Então, o meu Instagram também, através das minhas redes Sim. sociais, tem gente que me acha às vezes até pelo TikTok, YouTube também, né? Hoje, graças a Deus, em todas as redes sociais, em todos os canais aí de comunicação eu estou, então acaba que estão me Sim. achando, né, com Uhum. mais facilidade. E é isso que eu busco, cada vez mais. E eu peço muitos amigos, né, Já compartilharem. Compartilha do meu trabalho. Se você sabe que conhece alguém que que está passou por precisando. isso, que está precisando, fala, sabe, que eu tô aqui para poder ajudar. Então, tá sendo uma corrente, Sim. na Então, verdade. na verdade, super simples, assim, ó. É, Eu te procuro: "Olha, fiz pelo SUS, gostaria de fazer a de fazer. tatuagem", Aí eu preciso só da autorização médica, dica porque eu sei que tem do algumas que estão médico do para médico, né? Que algumas são ansiosas, né, e tudo, querem fazer logo, mas eu preciso da autorização do médico, né, para saber se eu já posso trabalhar em cima daquela cicatriz. E aí eu já agendo o horário, já tenho os horários certinhos, fixos, né, para esses atendimentos ali durante o Uhum. mês. E como que você se posiciona ali durante o atendimento? Que eu acho que todo atendimento é muito impactante emocionalmente, porque provavelmente você vai ouvir a história e você vai efetuar o procedimento. Como é que você lida com o seu emocional É. durante o atendimento? Pri, não é fácil, porque quando eu começo, primeiro eu faço toda a higienização das areolas e vou fazer todas as medidas, né? Uhum. Eu faço uma caneta gel branca. Vou tirar todas as medidas para deixar mais proporcional uma areola da outra e faço uma simulação prévia do que vai ser. E quando eu começo, ela começa a ficar ansiosa. Aí fala: tem como eu ir no banheiro? Tem como eu já dar uma olhada? Então, às vezes, na metade do procedimento, ela já consegue se ver. E aí, na maioria das vezes, já dispara o choro, sabe? De poder ver, meu Deus, eu não tô acreditando. E a gente acaba se emocionando ali juntas. Eu falo que o procedimento, assim, ele leva em torno de uma hora e meia, mas nunca é uma hora e meia. Porque eu sempre separo, né, aquela Uma hora hora extra, extra. porque tem um acolhimento. Eu tô ali não só para fazer o procedimento, é para ouvi-la, para Uhum. saber tudo, o que que passou, né, para a gente poder tem todo esse acolhimento dentro do meu espaço.
E né. como que é a sua preparação para esse suporte emocional para elas? Tem dia que eu falo, quando a Raquel chega no estúdio, quando eu chego no meu espaço, eu desconecto do mundo, Tudo. do universo, sabe. Porque aí eu sei que eu tenho que entregar o meu trabalho por inteiro. Eu tenho que estar ali 100% disponível para poder, trazer, resgatar, porque é uma responsabilidade muito grande, né, algo que ela estava ali muito às vezes, né, algumas estão há muito tempo, muitos anos sem se ver com amarelo. Então, é uma responsabilidade. Então, ali eu tenho que estar 100% focada no meu trabalho, né, na minha entrega, porque ela deposita totalmente ali em cima de Sim. mim. Então, muitas delas, o que que eu faço? Às vezes eu faço avaliação prévia, eu desenho com os lápis de maquiagem, e aí eu desenho e falo: "Olha, vai para casa, se olha mais no espelho antes da gente Deixa eu fazer". dizer. Para você poder começar a se enxergar já com essa auréola. E isso tem funcionado bastante, Uhum. porque são muitas A emoções fazer aquele durante temporário ali. é, isso tem funcionado muito, sabe. Tá sendo muito bacana fazer essas avaliações. E muitas delas, inclusive, né, até mulheres mesmo, né, que eu faço o lado voluntário, eu também faço a consulta prévia, que eu acho importante a gente entender que Uhum. é um ser humano. Não é só sobre atender, Sim. né, atender em números, não, não é sobre isso. Uhum. É sobre resgatar cada vez mais. Gente, que trabalho maravilhoso, eu tô encantada Você com tem esse que trabalho. eu que tô feliz, Pri, de poder Compartilhar. compartilhar, de mostrar para muitas pessoas Sim. que ainda não entendem, porque hoje em dia, Pri, quando eu tô na rua, assim, em algum lugar, as pessoas, né, perguntam: "Com o que que você trabalha?". Aí, às vezes, eu vou tentar explicar, a pessoa fala: "Mas eu não entendi, tatuagem, areolas, o que que é isso?". Então, é um mercado, assim, Sim. não é novo, porque a tatuagem já existe há muitos Sim. anos, mas ainda é pouco falado, e a pessoa fala: "Mas você conhece muitas Acho mulheres que passaram por isso?". Eu falo: "É silencioso, é, é algo que é silencioso". Eu falo, às vezes, você convive com alguém do teu lado e não sabe e o que não ela sabe que passa. passou. É. Uma vez eu estava dando uma palestra no lugar, e aí na hora que eu falei: "Eu tenho certeza, na hora que eu terminar a palestra, vai vir Alguma alguém vem aqui, né, conversar. no meio da plateia, alguém vai vir aqui". E aí foi dito e feito. Na hora que finalizei a palestra, que né, eu fui para a lateral, assim, aí já veio um: "Oi, Raquel, tudo bem?". Aí já começou. Eu enfrentei o câncer de mama, foi muito difícil, né. Aí foi onde eu olhei para minha amiga que estava comigo, né, eu falei: "O que é que eu te falei? Sei, Que o câncer ele é silencioso. ansioso. Você convive com alguém do teu lado e não E sabe o que não ela sabe. passa". Então aqui deve ter muitas mulheres que passaram, né, então a gente nunca sabe. Uhum. Mas e eu achei legal, porque é a tatuagem usada de uma forma terapêutica, né. Terapêutica, é verdade, terapêutica, é, porque isso traz muito a autoestima, né, é Uhum. muito bacana. E as que passaram também cirurgia estética, elas também mexem muito com o emocional Mexe. delas, sabe, Uhum. bastante. Eu vejo o tanto que elas sofrem, assim. Claro que nada se compara, né, quem passou uma doença, Sim, não, com o certeza. impacto é bem maior, né. Gente, mas eu vou falar para vocês que eu olhei lá no Instagram da Raquel, que ela já vai deixar aqui o endereço, vai falar o arroba dela, todos os contatos. E é impressionante, você acha que tem uma auréola ali, o negócio é tão realista, né, que É. eu fiquei olhando, eu falei: "Não, gente, é porque você tá lendo que aquilo é uma tatuagem, porque senão você não falaria que é". Não falaria. Pri, às ve quando eu termino o procedimento, aí ela tá se olhando no espelho, aí ela tenta pegar: Tenta "Nossa, mas tá pegar, né. parecendo Aham. mesmo, mas tá parecendo o bico do peito, né, que é o mamilo. É, Você colocou aqui", eu falo, fica tudo lisinho, mas assim, mas quando você é a olha proporção. são Eu trabalho o efeito de sombra e luz, que traz esse efeito 3D. uhum.
que traz essa impressão de que é como fosse o real, né? Onde eu fui tentar buscar cada vez mais. E vocês vão acompanhar no meu Instagram o tanto que eu amo desenhar areolas, né? Eu tento Maravilhoso. o máximo, assim. E aproveite agora então e deixa aí seus contatos, onde a gente acha no Instagram. Você já falou TikTok, já falou YouTube. Tudo, tô em todas as redes sociais. Vocês me encontram, me busquem lá no Instagram, tá? Raquel Medeiros Estúdio, tá? Raquel Medeiros Estúdio, tudo junto. Você encontra lá, quiser entrar, ou conhece alguém que passou aí por, né, que precisa do meu trabalho, só entrar lá no link da bio, já falar comigo e eu estou aqui à disposição para poder ajudá-lo. Maravilha. E uma mensagem final de inspiração para as nossas borboletas, para as nossas Ai, que linda. ouvintes. Que vocês nunca deixem de se amar, de confiar em si, de vocês poderem buscar cada vez mais, se sentir mais poderosos, mais maravilhosos. Raquel, muito obrigada pela sua presença, por esse Obrigada a bate-papo você. maravilhoso. Seu trabalho, sim, é sensacional e eu acho que tem que se divulgar cada vez mais, tem que ter uma vitrine muito bonita, porque Amém. eu acho que só esse resgate da autoestima das mulheres já É incrível. é incrível, é muito Eu que bom. te agradeço, Pri, pela oportunidade, abrir esse espaço aqui de poder mostrar, né, mais do meu trabalho. Estou muito feliz mesmo, né, de saber que eu até denominei o nome da minha marca Areolas com Amor. Ai, que Todas as areolas que eu coloco lá, Areolas lindas com com Amor, amor. de poder levar mais, né, essa técnica aí para o Brasil todo, se Deus quiser. Ai, foi maravilhoso. Obrigadão Maravilhoso. pela presença. Obrigada, E viu? borboletas, chegamos ao final de mais um episódio do Pode Pri. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham se emocionado e despertado a vontade de conhecer o trabalho da Raquel, que é assim sensacional. Tenho certeza que todas vão amar. E como sempre, me sigam lá no Instagram, @DRA Priscila Paggiotto, para várias dicas de saúde bucal. Inclusive, as mulheres que estão passando por uma situação de câncer de mama, que estão se tratando, é super importante um check-up odontológico. Não se esqueçam disso. Até o próximo episódio.